O clássico do dia 18 e o confronto contra o Palmeiras do dia 31 serão somente no Prime Video. E com o meu link você ganha 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis. Se você não gostar, é só cancelar para evitar cobranças futuras. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Meus amigos do esporte, hoje pela manhã eu dei uma informação no Band News na área sobre uma negociação entre Cruzeiro e William Arão. Isso é informação confirmada. Há cerca de 2 semanas, o nome do William Arão foi tratado dentro do Cruzeiro, a coisa estava até próxima de acontecer e tal, porém, esbarrou exatamente no Léo Jardim. Portuga barrou a vinda do William Arão. E eu confesso que entendo perfeitamente o posicionamento do Portuga, tá? Porque o William Arão não é o que o Cruzeiro precisa. Não é. Bom jogador, mas não é o que o Cruzeiro precisa. O perfil do grupo de atletas que o Cruzeiro vai trazer na próxima janela não tem nada com o perfil do William Arão. Tem nada com o que o William Arão poderia apresentar aqui. O Cruzeiro vai investir em jogadores físicos, muito físicos, jogadores rápidos e mais jovens, e isso não é o perfil do William Arão. Detalhe, o Léo Jardim quer contratações pontuais, de muita qualidade, a margem de erro reduziu, depois desses erros cometidos aí nas contratações mais recentes. Ele quer jogador que chega e farda, e por essas e outras que ele barrou a contratação do William Arão. E reafirmem, o Portuga acertou quando travou o negócio. Não era jogador para o Cruzeiro agora, tá certo o Portuga. Arão não tem perfil para o que o Cruzeiro entende como ideal a partir do segundo semestre. E ainda sobre o Cruzeiro, atenção. Todos os jogadores, gente, para deixar a resenha de lado, todos os jogadores que perderam espaço no time titular foram convidados para reuniões particulares com o Léo Jardim, que explicou por que eles estavam saindo do time e apresentou o que e onde eles precisariam melhorar para que eles voltem ao time. Então não tem nada de resenha não, tá? Então não tem nada de onda. É gestão de futebol profissional, né? Onde patente, rótulo, pedigree não serão garantias de titularidade. Então é isso aí. William Arão quase funcionou, o Portuga barrou, e todos os jogadores que saíram do time, William, Wallace, Dudu, Gabigol, foram recebidos na sala dele. Ele explicou, você está saindo por isso, isso e isso, e se você me entregar isso, você volta ao time. Então é isso aí. Beijo na alma. Bora falar agora sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro, atacante de 2.400.000 por mês, que emplacou seu terceiro jogo na condição de reserva na Raposo. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade por time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho, aqui no Brasil, por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia é de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho. Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro, e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. Uma alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tem o banco de reservas mais caro do futebol brasileiro. É que Gabigol e Dudu viraram reservas por opção do técnico Leonardo Jardim. Dudu e Gabigol vão prosseguir no banco de reservas por pelo menos mais algum tempo. E aí que vem a conta salgada. O Dudu ganha R$1.600.000 por mês, o Gabigol custa R$2.400.000 mensais, ou seja, os dois juntos saem por R$4 milhões mês. E essa dupla que virou reserva custa mais, por exemplo, do que toda a folha salarial do Juventude, que é time da Série A do Campeonato Brasileiro. Juventude tem folha salarial de R$3.200.000. Esse valor inclui todos os jogadores, além da comissão técnica. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro. É verdade que o meio atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia,
pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live e também nas minhas redes sociais. Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é zero. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos R$2 milhões por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas para 2026 a história é outra. Como o contrato do jogador se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, e o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro, de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores da América. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. A liberação de forma apressada do Marlon para jogar no Grêmio tem uma explicação dentro da Raposa. O Cruzeiro aposta demais em Cauã Prats, jogador de apenas 16 anos de idade, que foi titular da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, disputado recentemente. Esse atleta está desde o Sub-11 no Cruzeiro e a avaliação na comissão técnica e também dos dirigentes é de que o Cruzeiro tem jogador para servir até a seleção brasileira. Com uma curiosidade, o Cauã pode jogar de lateral esquerdo e também de zagueiro. Foi assim que ele se destacou no Sul-Americano Sub-17. Seleção tinha à sua disposição Denner, que é um lateral do Corinthians, comprado pelo Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra assim que completar 18 anos. Então, para não perder o Cauã Prats, a opção foi de escalá-lo como zagueiro, onde também deixou boa impressão. Posso assegurar que antes mesmo de ser promovido ao time principal, Cauã já havia treinado entre os no time de cima nesta terça-feira. O atleta já havia chamado a atenção de clubes do exterior. Não há proposta em relação a isso, mas é um jogador que tem sido monitorado e se conseguir destaque no Cruzeiro, certamente pode valer uma grande venda. Só para completar sobre ele, primeiro contrato profissional assinado em setembro do ano passado. Esse acordo garante ao Cruzeiro a manutenção do atleta por mais 2 anos e meio. Quero falar agora sobre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Pode estar irritado e chateado com os investimentos na Raposa. Foram mais de 250 milhões de reais com contratações de atletas, um aumento considerável da folha, que saltou de 12 milhões de reais por mês para 20 milhões de reais mensais. Apesar disso, o futebol não engrena. Já seu supermercado, sua rede de supermercados vai muito bem. Nessa segunda-feira houve a divulgação dos supermercados com maior faturamento em 2024. E a rede de supermercados do Pedrinho, Supermercados BH, pulou do 5º para o 4º lugar entre as empresas que mais faturaram no ramo. O número é impressionante. 21 bilhões e 200 milhões de reais de receita ao longo da temporada passada. Esse valor é bruto. Líquido vão sobrar para o Pedrinho algo na casa de 6 a 7%, o que continua sendo bastante dinheiro. Importante contar que em 2023, quando era 5º colocado, o Pedrinho BH estava atrás do supermercado Pão de Açúcar, que é muito tradicional em São Paulo. Pois bem, a rede de supermercados BH conseguiu ultrapassar o Pão de Açúcar e hoje só está atrás do Carrefour com 120 bilhões de faturamento na temporada passada, do Açaí Atacadista com 80 bilhões e do Mateus Supermercados, rede de supermercados do Maranhão, que aparece em 3º lugar com 36 bilhões de reais. Custo-benefício de Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, vai muito mal até aqui. E aqui que vem a parte importante. Esse aproveitamento horroroso é acompanhado de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Leonardo Jardim e sua comissão técnica custam 3 milhões e 300 mil dólares por ano. Esse valor equivale a 1,5 milhão de reais por mês. Treinador português que eu entendi como excelente alternativa e escolha no Cruzeiro, mas a percepção que eu tenho é de que a forma de jogo que ele pensa não casa com esse atual elenco. Depois da derrota pro Moshur Cruna na quinta-feira, em jogo da Sul-Americana, o treinador afirmou que já havia comentado com o dirigente, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que esse time não tem capacidade para brigar por títulos, algo que incomodou demais aos jogadores de futebol. Não vou ficar nem um pouco surpreso se a passagem do técnico não durar mais do que um mês. Ele tem pouco mais de tem 2 meses e 1 semana. É possível que o Leonardo Jardim caia
sem nem completar o período de experiência, que equivale a 90 dias. A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta.